Hello, how are you? Olá, como vai você? Estamos de volta com o nosso projeto Eu Não Erro Mais. O tema que vamos tratar hoje será Phrasal Verbs. Além dele, também trataremos de Quantifiers, matérias que podem te ajudar muito a compreender um pouco melhor as questões que serão propostas para você. E aí, já tá seguindo a gente já? Ah, já se inscreveu no canal? Tá seguindo a gente no Instagram? Eu espero que sim. O seu apoio nos ajuda cada vez mais a aprimorarmos, o nosso projeto. Contamos com vocês, ok? Eu sou Thaís Lee, professora de inglês do Escola Online. Ok, let's go. Queridos, phrasal verbs. Às vezes, para alguns, é a primeira vez, que estão ouvindo, essa expressão, phrasal verbs. Matéria que cai de uma maneira recorrente nas provas do Enem, não só nas do Enem, mas em tantas outras. Primeira coisa, antes de nós falarmos especificamente, de phrasal verbs, eu queria conversar com você sobre quando eu tenho um verbo e uma preposição, você precisa entender que podem ser duas coisas que eu posso estar me referindo. Eu posso estar usando um prepositional verb, ou então eu posso usar um phrasal verb. Gente, eu estou falando de um prepositional verb, significa que eu tenho um verbo mais uma preposição, mas esta preposição, ela não vai alterar o sentido do verbo. Nós vamos ver exemplos sobre isso. E também existe o caso de ter um verbo e uma preposição, só que a preposição ela vai dar um novo significado para aquele verbo. Então, o problema todo nosso nos phrasal verbs é que o mesmo verbo pode ser acrescido de diversas preposições com significados completamente diferentes. Lembre que quando nós falamos um pouquinho sobre cognatos, quando a gente for falar um pouquinho sobre prefixos e sufixos, gente, assim como essas matérias, phrasal verbs não tem uma regra. E aí faz parte muito do tempo que você passa em contato com a língua. Meus queridos, olha só, o inglês é uma língua que não é a língua nossa nativa, não é mesmo? Então você precisa estar em contato com essa língua de uma maneira um pouco mais focada. Você não vai aprender, porque quando a pessoa vai estudar num outro país, ela volta com pouquíssimo tempo, tudo aquilo que ela não aprendeu a vida inteira num cursinho de inglês, ela vai aprender nesse novo país. Por quê? Ela mergulhou. Ou ela aprendia ou ela não sobrevivia. Em inglês é assim. Você precisa assistir boas séries, você precisa ouvir músicas em inglês. Claro, você pode continuar com a sua música em português também. Mas, gente, filmes dublados tem que ser coisa do passado. Você precisa ouvir, você precisa estar em contato. Porque senão a professora de inglês não tem como fazer milagre. Tá bom? Eu preciso que você tenha esse contato com a língua. Então aí, gente, tendo em vista isso, nós temos aqui, prepositional verbs. Qual que é o exemplo que ele está dando aqui para nós? Man accused of being in possession of a stolen motorcycle. Meus queridos, eu coloquei aqui qual que é a minha fonte de consulta, tá? Tirei daqui bonitinho. Tá falando que um homem ele foi acusado de estar em posse de uma motocicleta roubada. Gente, acusado de que ele foi acusado? Acusado de que nós temos um verbo e uma preposição. Ok, teacher, eu entendi. Mas mudou o sentido do verbo acusar? Não mudou. Isso então vem a ser um prepositional verb. A preposição, ela não mudou o sentido que nós temos do verbo, Continua sendo acusar. Agora, perceba a diferença agora do phrasal verb. Meus queridos, olha só. A gente sabe o que significa give. Dar, ofertar, Agora, a gente está vendo aqui o gatinho, Ele está por um tris. Mas qual que é a mensagem que o quadro traz para nós? Do not give up. Ou seja, não desista. E eu falo isso para você também. Don't give up, tá? Não desista. Continua aqui junto com a gente porque você vai conseguir crescer cada vez mais nos seus conhecimentos. Queridos, é o verbo give mais up. Então, que significa o quê? Desistir aqui no caso. Ao mesmo tempo, eu tenho aqui, look after what you have and it will grow. Gente, esse look after significa o quê? Cuidar, Automaticamente mudou o significado da palavra look, que significa o quê? Olhar.
né? Então ele fala para você cuidar daquilo que você tem, e eu até acrescento, né, as pessoas que estão ao seu redor, para você conseguir o que? Crescer. E aquilo, né? Desculpa, e aquilo irá o que? Crescer. Realmente é uma mensagem, né, muito bonita, e por isso que a gente trouxe isso daqui também para vocês. Tá bom? Agora, o que nós temos aqui, gente? Uma realidade dos phrasal verbs. Se eu tivesse numa sala de aula, eu ia pegar, abrir algum site para a gente poder conversar sobre phrasal verbs, etc, etc. Só que eu não posso abrir um site aqui agora, até por uma questão de direitos autorais. O que significa phrasal verb? Phrasal verb significa o quê? Que eu preciso me debruçar, eu preciso me dedicar a essa matéria. Eu preciso o quê? Colar post-its, eu preciso fazer anotações, eu preciso pegar o verbo give. Procura na internet os phrasal verbs mais utilizados. Você vai encontrar muita coisa. Você vai ver como que isso vai ser o quê? Importante para você. Tá bom, meus queridos? Gente, pesquisa no Google. É uma coisa que vai aparecer muito e aí você vai conseguir crescer muito nessa matéria, ok? Professora, tem caído recentemente essa matéria no Enem? Oh, se tem! Gente, nós temos aqui falando o quê? Nós temos uma figura, uma gravura, você precisa interpretar essa gravura. E aqui fala back to school e fala que o nome da teacher, né? Lá você não chama os outros de teacher, é miss, né? Miss or mister. E aqui nós temos várias pessoas dentro de uma sala de aula e fala, psh, how do you turn this thing on? Ele tá perguntando pro outro, né? Na verdade, nem psh, ele tá falando assim, psh, né? Psh, né? Como que eu ligo essa coisa? Professora, aqui tá escrito turn on, um phrasal verb. E aí, essa questão ela foi muito direta. Ou você sabia, ou você não sabia. É simples assim. Turn something on, turn something off. Tá aqui, ó, botãozinho do on e do off. E ele pega e fala o seguinte, no cartoon, o estudante faz uma pergunta usando turn this thing on. E qual que é, por que ele fez essa pergunta? Ele tá com um book na mão, como assim ligar, professora? Gente, são tantas coisas, né, que nós temos, tantos recursos que nós temos em mãos. E aí ele fala o quê? Ele está desconhecendo como usar o quê? Um livro impresso. Era bem direta a questão. Ou você sabia, ou você não sabia. Tá bom? Aí, o que acontece agora? Eu botei aqui uma questão falando sobre horse or cow. Sobre um cavalo e sobre uma vaca. Nós já falamos sobre ela. Eu voltei nela porque para te falar sobre get rid of, que a gente sabe que a questão se trata, né, de um fazendeiro que está prestes a se aposentar, ele quer vender sua fazenda e tem um aspecto cômico, né? Ele quer se livrar, né? Get rid of significa que ele quer, né? Ele vai, no texto aqui, ele vai acabar, né, doando todos os seus animais. Só que ele tem um critério. E nesse critério ele fala, nas casas onde os homens são os chefes, né? Ele dava um horse. E nas casas onde era a mulher que era a chefe, ele dava o quê? Uma vaquinha leiteira, né? E aí ele fala assim, ele foi se aproximando, né, de uma cabana, de uma casa, e viu um casal que estava gardening, estava lidando ali, né, com o jardim, and called out. E ele anunciou, ele perguntou, né? Ele se dirigiu a eles, alguns gritou, né? Who's the boss around here? E ele queria saber quem que é o chefe por aqui. E aí o homem falou, I am. E aí o fazendeiro falou, eu tenho um black horse or brown horse. E aí, qual deles que ele queria? Só que, para nossa surpresa, o homem falou the black one, mas a mulher falou, no, get the brown one. Ou seja, apesar do homem falar que era ele, né, quem era o chefe da família, ele que decidiu, pelo contexto a gente consegue ver que na verdade era a mulher. E por isso que aí o humor vem justamente disso, gente, da percepção do fazendeiro quanto à relação de poder entre o casal. Pelo próprio diálogo, ele percebeu o quê? A realidade. Essa questão nós também já vimos, mas eu não posso deixar de trazê-la novamente. Gente, quanto mais questões nós analisarmos, melhor para nós. E aqui a gente falou, né, sobre, aqui fala, a third of the food we buy in the UK ends up being thrown away. Sad, isn't it? Quando nós falamos de question tags, nós falamos sobre isso. E aqui, o que ele vai falar para nós assim? Ele vai falar que um terço, né, das comidas que nós compramos nos Estados Unidos, né, que são... que elas acabam terminando aonde? Sendo jogadas fora. Então a gente está falando sobre o quê?
sobre o desperdício da comida. E era extremamente importante você entender o que significa, né, esse phrasal verb, né, throw away. Gente, perceba como que é importante você entrar em contato com isso, você correr atrás. Não adianta eu falar aqui, porque você não vai assistir o vídeo até o final se eu ficar lendo uma porção de frase. Depende do seu quê? Do seu interesse, né? Agora a gente vai falar aqui do some, do any e do no. Professor, o que vem a ser isso? Nós vamos falar de quantifiers. Meus queridos, eu coloquei aqui uma regra geral. Eu sei que no Enem ele não é cobrado de uma maneira assim tão gramatical, mas para você poder entender lá, você precisa entender as regras. Eu preciso que você saiba que a regra geral, aqui ó, como regra geral, eu tenho frases na afirmativa e que eu vou usar como regra geral o some. E tenho frases também na interrogativa e são 3 situações que vai ser para oferecimento, pedido e quando se espera que o interlocutor dê uma resposta afirmativa. Meus queridos, perceba que nessa parte de cima eu estou falando de uma regra geral e na parte de baixo estou falando de uma exceção. Então o some, ele vai aparecer como regra geral numa frase afirmativa. Quer dizer que ele não pode aparecer numa interrogativa? Não, ele pode. Só que ele vai dar uma outra ideia, essa ideia de oferecimento, de um pedido, quando você espera uma resposta afirmativa da outra pessoa. O N, por outro lado, ele já está falando sobre o quê? Frases negativas e interrogativas. Só que esses verbos, gente, não são só os verbos que podem ficar na negativa, tem outras palavras que vão dar um sentido negativo para essa frase. Seldom, que significa o quê? Muito parecido com rarely, aquela ideia de uma coisa que raramente acontece, without, sem e never, e nunca. Isso eu uso nas frases negativas e interrogativas, mas eu tenho agora a frase na afirmativa. A frase na afirmativa ela tem um significado completamente diferente. Ela vai significar qualquer. E aí a gente vai ver nas frases que nós vamos ver a seguir, como que nós vamos ver essa diferença. Temos também o no. São frases, né, que os verbos estão na afirmativa, mas quando você coloca o no, vai dar uma ideia negativa para a frase. Isso fica muito difícil de você entender, porque a gente não está vendo as frases agora. Mas eu vou passar elas daqui a pouquinho, tá bom? E o que eu quero te falar? Essas regras que nós vimos agora sobre some tem que ser usado nas frases afirmativas e também pode ser usado em outras situações na interrogativa, o qualquer, no caso do N, nas frases afirmativas. Gente, isso também serve para quê? Para os compostos. Os compostos são aqueles que eu posso usar o some acrescido de alguma palavrinha que vai ter o significado referente à pessoa, a coisas ou então a lugares. Então, se eu falo somebody, como regra geral, eu posso usar em frases afirmativas, mas eu posso usar também o quê? Nas interrogativas. E aí, gente, eu tenho aqui something, eu tenho anything, eu tenho nothing. Quando eu for falar o quê? De coisas. E ao mesmo tempo, quando eu for me referir a lugares, eu vou colocar somewhere, anywhere, nowhere. Você lembra que o where significa o quê? Um local, né? E aí, meus queridos, é muito importante a gente saber que isso vale para todas essas coisas. Coloquei até aqui a setinha para vocês. Perceba aqui nas frases como é que isso vai funcionar. Olha só, vamos analisar com bastante cuidado. I have some friends from Minas Gerais. Professora, frase na afirmativa, né? O verbo tá aqui, eu vou colocar o some, regra geral. Mas ao mesmo tempo eu falo would you like. Gente, grava o would you like quando eu estiver oferecendo alguma coisa para alguém. Ah, oferecendo. Na interrogativa, eu posso usar o some. Would you like some juice? Agora, olha só, como regra geral, nós temos o N. Perceba essa pergunta e as respostas que eu vou te passar. Do you have any money? Você tem, né, algum dinheiro? Você tem algum dinheiro? Olha só as formas que eu posso te passar e os diferentes significados. Se eu quero falar para você que eu tenho, eu vou falar I have some. Eu tenho um dinheirinho, sim. Perceba que, ó, none, apesar de eu não ter falado dele ainda, ele tem um significado muito parecido com do know, só que não vem um substantivo depois dele. I have none. Eu não tenho nenhum. Não tem nenhum o quê? Dinheiro. Porque essa que é a pergunta que foi me feita. No, I have no money. Não. Eu tenho, o verbo está na afirmativa e eu tenho no aqui, que vai ficar na negativa. Vai trazer aquela ideia da negação para a frase. Eu tenho, como se fosse, eu tenho nenhum dinheiro, ou seja, eu não tenho nenhum dinheiro, né? E eu também posso colocar usando a regra geral. I don't have any money. Cara, tem dinheiro nenhum. Entendeu como eu posso escrever usando, gente, todos os quantifiers? Eu usei some, usei no, usei none e usei o any. Perceba, professora, que uma frase, aquela parte que você falou que quando eu uso, né, a negativa, você falou, não é só o verbo. Olha só essa frase.
He went to school without a sem. É uma palavrinha que vai trazer o quê? Sem nenhum quê? Sem nenhum material. School supplies. Tá bom? Essa é a regra geral. Mas não tô falando de aren't, de isn't, de haven't, hasn't, que são os verbinhos, né? Os auxiliares. Não, podem ser outras palavras também. Aqui eu tenho, there aren't any good bookstores in this place. Tô falando que não tem nenhuma livraria boa, gente, nesse lugar. Negativo, coloquei o N. Ao mesmo tempo, eu coloco aqui, you can take any book you want. Ah, professora, aquele caso de exceção que você falou, o N na afirmativa. Eu falo, você pode pegar qualquer livro que você quiser. E é uma exceção. E aqui depois ele fala para nós aqui na regra geral, do you have any food left? Você tem alguma comida, né? Sobrando. Gente, regra geral, eu não estou oferecendo nada, não é mesmo? Então eu posso usar aqui o N. Outra palavrinha também que está usando a regra geral, I can't travel today. Eu não posso viajar hoje. I have no passport. Esse no aqui vai trazer para mim essa ideia aqui de negação, apesar do verbo estar na afirmativa, significa que eu não tenho passaporte, por isso que eu não posso viajar hoje. There is no juice here. Nossa, não tem nenhum suco aqui. The bottle is empty. Não tem o suco aqui, não há um suco aqui, e por isso, eu tô falando para você que a garrafa está vazia. Viu como é que é? Professora, tem só esses quantifiers? Não, gente. Temos mais quantifiers e eles aparecem assim com uma certa frequência, né? E aqui, gente, é só para você ver aqui que eu posso falar muito de duas formas, usando o plural ou não. Aqui eu poderia falar com você sobre contáveis, coisas contáveis e não contáveis, mas a minha ideia é que para a interpretação, num curso bem focado assim, essa informação que eu tenho certeza que ela vai ser o suficiente. Eu falo que I don't have much money. Dinheiro, você não conta um dinheiro, dois dinheiros, três dinheiros, você conta o valor. Você fala, você tem dinheiro? Ah, tenho 20 reais. Entendeu? Então, money não é contável, então eu vou usar o much. Vamos aqui para o outro que também está com a mesma cor aqui, ó, o little, que significa pouco, também para palavras que não são o que contáveis. Você não conta, eu tenho um tempo, eu tenho 2 tempos, eu tenho 3 tempos. Você conta o quê? Os minutos, os segundos e as horas. I have little time. I have little time, I can't play with you. Eu tenho pouco tempo, meu filho, não posso brincar com você não. Dá essa conotação um pouco negativa, não é mesmo? Eu tenho aqui também a little, um pouco. I have a little time, mas aqui com uma ideia um pouco mais positiva. Let's go shop, tô com um tempinho. Vamos fazer compra? Perceba que eu vou voltar aqui agora falando o que? Do many. O many eu uso para coisas contáveis, eu falo muitas línguas. Gente, línguas eu falo português, inglês, japonês, francês. Não, eu só falo só 2 só. Mas só para poder fazer o exemplo, eu consigo contar. Few, eu falo aqui, Luca has few books. Ele tem o que? Poucos livros. He needs to buy some. Tá precisando comprar alguns. A few significa o que? Alguns. I spent a few days with my family. Ou seja, eu passei uns diazinhos. É uma conotação um pouco mais o que? Positiva, que é o que não acontece às vezes com os outros que nós vamos tratar, né? Agora, gente, perceba aqui, ó, que a lot of pode ser usado tanto para coisas que são contáveis ou não contáveis. Perceba, eu não conto tempo, mas eu conto livros. Aí fala, we don't have a lot of time. A gente não tem muito tempo, vamos embora. Ou então, we don't have a lot of books. Nós não temos muitos livros. Isso é um crime, hein? Livros são coisas extremamente importantes. Queridos, olha só essa questão aqui que nós vamos tratar agora. Fala a free world class education for anyone, anywhere. Nós também já vimos essa questão que fala sobre uma proposta de uma academia. A gente já sabe até a resposta que essa proposta dessa academia ela é criticada na segunda parte do texto, né? Como que isso acontece. Mas eu quero trazer para você a ideia do anyone, anywhere. Ou seja, seria uma forma de educação que ela seria o quê? Acessível, o quê? Anyone, ou seja, para qualquer pessoa, em qualquer lugar, porque a frase está na afirmativa e eu estou usando uma forma composta. Perceba como é que a coisa funciona? Meus queridos, aqui ó, nessa questão, nós também, não sei se a gente já falou sobre ela, seja classifying, tá falando de Philip and Annie, eles usam óculos, and so do Jim and Sue, tá falando de outras pessoas. E tá falando de uma escritora inglesa que ela compara várias pessoas com o objetivo de, qual que é o objetivo dela? Ela, em cada lugarzinho aqui, ela fala, por exemplo, Jim and Sue have freckles, tem aqui sardinhas, and Tracy and Sammy too. Philip and Jim are in boys group, but Philip is tall like Sam. Tá falando que olha só o que ele tá usando aqui, ó. Olha as características. Ter freckles, ter as sardinhas, tall,
small. Tá falando que a questão de gostos também. Vem falando sobre girl, vem falando sobre boy. Vem falar sobre o cabelo, né? Curly and blonde and short. E a outra já é curly but dark. Características de pessoas. Cada pessoa, gente, ela é única, né? E aqui, ó, num deles aqui usou, eu quis fazer o no, né? But Sally likes no kind of work. Então tá falando o quê? De alguma coisa que a pessoa não gosta. Likes no kind. Então, ela não gosta, poderia ser usado o N se fosse na negativa, sim. Só que aqui o verbo tá na afirmativa. Então eu tive que colocar o não. O no. Então isso serve para destacar, né, as singularidades de cada ser humano. Por fim, meus queridos, nós estamos quase acabando. Aqui fala muito interessante essa questão. Is it your opinion, Winston, that the past has real existence? Está perguntando se a opinião dele é que se o passado realmente, né, ele tem uma existência real. E aí o O'Brien, né, ele sorriu e falou, I will put it more precisely. Ele vai explicar de uma maneira um pouco mais precisa. Ele fala assim, does the past exist concretely in space? O passado ele vai existir de uma forma concreta no espaço? Is there somewhere or other a place, a world or of solid objects where the past is still happening? Quer saber se o passado em algum lugar do espaço ele ainda está acontecendo em algum, somewhere, em algum outro lugar. E ele falou assim, não. E ele falou, then where does the past exist if at all? Ele tá falando assim, então tá, então onde é que eu posso dizer que o passado ele existe? Aí ele falou assim, nos registros, né? E aí depois embaixo ele acaba falando assim, na mente, né, e na memória das pessoas. Ele pega e fala, né, em memória. Ele falou assim, muito bem, é isso mesmo, nós do partido controlamos os registros e nós controlamos o que? Todas as memórias, logo nós controlamos o passado. Né? E ele termina aqui o quê? Com uma question tag. Do we not? A gente controla, não controla? E aí fala desse romance em 1984 que descreve os perigos de um estado totalitário. Ele tá falando o quê, gente? Que ele manipula, que ele pode o quê? Ele controla, né? O controle do Estado se dá por meio do quê? Do poder sobre memórias e sobre os registros. Palavras que estão aqui, ó. Memory é uma palavra que você consegue ver que é muito similar ao português, não é mesmo? Por fim, gente, esse daqui ele fala um pouco sobre a criação, né, de alguns locais para banho para as pessoas, né, que elas não têm casa, né, para as pessoas sem teto. E aqui, ó, tá usando aqui, ó, um sufixo, sem casa, né, sem teto. E aí fala sobre uma série de problemas que eles têm, aqui, ó, little or no, pequeno, pouco, né, você pode falar little, pequeno, teacher, mas aqui no caso é pouco ou nenhum acesso, o quê? A banheiros. E aí, qual que é a ideia deles? A missão deles é mudar isso. É isso que eles falam aqui. E o objetivo deles é o quê? Criar acesso a banhos gratuitos para moradores de rua. Ou seja, para que eles querem promover aqui, ó, 2.000 banhos, né, por semana. Através de quê, gente? Através de um ônibus. E lá as pessoas poderiam tomar banho. Olha que coisa interessante, né? Muito bacana. Meus queridos, eu espero que vocês tenham gostado. São matérias que podem agregar muita coisa na hora de você fazer uma prova. Muito obrigada, a gente se vê na semana que vem. Bye, bye!